Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Nós iniciamos a série sobre a volta de Cristo no capítulo 24, versículo 1. Convido você que está em casa a tomar a sua Bíblia e acompanhar também o estudo da palavra. Nós vamos esclarecer uma série de questões importantes sobre a volta de Jesus, e isso tudo uma preparação para aquilo que vamos pregar também hoje à noite. Hoje à noite nós vamos falar sobre a volta de Jesus, mais especificamente sobre um outro parâmetro que aqueles que estão recebendo agora a ministração vão entender muito mais o que se segue hoje à noite, o que se seguirá hoje à noite. Abra aí a sua Bíblia então, Mateus 24. Amém? Abra a sua Bíblia. Eu gostaria que você abrisse. O multimídia, irmãos, é só para quem está visitando, ou então quando nós precisarmos ler juntos aí uma tradução. Você trouxe sua Bíblia? Então pegue sua Bíblia agora e abra aí em capítulo 24. Diz assim o texto. Logo aí no início temos o título Sermão Profético, Princípio de Dores. Por cerca de 2 cultos nós estivemos 2 ou 3 ministrações, aliás, nós ministramos sobre o versículo 1 até o verso 14, aonde nós temos o começo, meio e fim. Como assim começo, meio e fim? Jesus traz sob a ótica da pergunta que os discípulos fizeram, né? Logo aí no versículo 1, Jesus ia se retirando do templo, e quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo, ele, porém, lhe perguntou, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando eles assentados no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe disseram, lhe pediram, dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Note aí de novo, eu gostaria que você observasse, repita comigo aí esse final. Dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Notaram aí? Aí veja bem, ó, o primeiro sinal Jesus já falou, está lá no verso 2, e aí ele vai utilizar aí do texto que está do verso 4 até o versículo 14, tá? Por isso que eu estou pedindo para você utilizar a sua Bíblia, né? Eu estou vendo gente sem Bíblia, irmãos. Eu vou dar uma Bíblia para você se você não tiver. Então, vamos lá? Eu tenho um celular, então pega o celular aí. Vamos lá? Vamos lá, meu filho? Vamos lá? Gostaria que vocês folheassem a Bíblia. Irmãos, eu tenho uma Bíblia no celular, mas ela é usada para algo específico. Você tem que ter sua Bíblia na mão, tá bom? Venha com a sua Bíblia. Então, e você em casa, pare de historinha que você está sentado na sua sala. Vá logo, pegue logo. Irmãos, é incrível, né? Uma vez me disseram, pastor, eu estava lá deitado, o senhor pediu para levantar, né? Deixa eu citar aqui um princípio para você, porque parece que é chatice do pastor, não é não, viu? As pessoas, uma revista de negócios publicou há pelo menos 10 anos atrás, que eu li isso, tá? Vou citar o nome aqui para não ser propaganda, mas ela publicou qual seria o perfil, o formato para o home office, numa época que não tinha esse negócio de home office, que é o trabalho em casa. Pelo menos 10 anos atrás, as empresas, as multinacionais, já estavam utilizando de mão de obra em casa. Sabe qual é a orientação da empresa? A orientação da empresa para o funcionário que trabalha em casa é: primeiro, conversar com a família sobre o horário de trabalho, que estará trabalhando, ele não está em casa de boa, como diz o carioca. Está trabalhando. Então, orientação da empresa, ele deveria se vestir como se fosse para a empresa. Se você for estudar, e você acordar e continuar do jeito que acordou, e ainda de pijama ou da roupa que você utiliza como pijama, uma roupa simples, você está em casa,
Você não vai conseguir estudar, porque a sua mente vai entender que você ainda está dormindo. Então, quando você toma um banho, você troca de roupa, você se veste como quem vai sair para trabalhar, você está dando uma mensagem para o seu cérebro, que você não está em casa de qualquer jeito. Então, do mesmo jeito, se você não pode vir à igreja, você está impedido por causa do cuidado da saúde, você deve cumprir algum padrão para tirar você do ambiente lar. E você sentir que você está participando do culto. Então, da mesma forma que eu estou aqui dizendo, pegue sua Bíblia. Para você aprender algo, você tem que ter participação. Por exemplo, se você ouve, você vai encontrar no livro Pensando como Einstein. Esse livro, inclusive, é gratuito. Você tem lá você entra lá no site lá, está gratuito na internet, né? Pensando como Einstein. Para quem disser que não tem dinheiro, está tranquilo, é de graça. Você vai encontrar nesse livro lá que a pessoa que ouve uma palestra só ouvindo, ela vai reter lá uns 15% do que ouviu. 15%, 10%. Se ela escrever alguma coisa do que está ouvindo, essa parcela aumenta. E ela vai saber 90% do que ela ouviu, se ela depois de ter anotado, observado tudo que não conhece. Por exemplo, eu citei aqui uma palavra que você não conhece. Aí você vai anotar essa palavra e você não vai descansar enquanto não resolver que você tem que aprender aquela palavra nova. Olha o perfil do nosso povo hoje, irmãos. Eu vou comprar a Bíblia na linguagem de hoje, porque aí eu vou entender melhor. Eu aconselho você que é convertido, Bíblia na linguagem de hoje a gente dá para quem não é crente. Quem é crente, a gente pega uma Bíblia complicada mesmo e dá na mão dele, porque ele tem que ralar o peito, irmão. E aí, você vai anotando toda a palavra que você não entende, vai acrescentando no seu vocabulário bíblico. O que é que significa essa palavra? E aí vem uma vantagem, com o celular, com dicionários gratuitos da internet, você tem ali disponível como resolver a situação. No tempo do passado, você tinha que ter um dicionário, e nem todo mundo tinha condições, porque tudo era muito caro. É ou não é, irmãos? Muito caro. Então, voltando para a questão do livro, se você anotar e procurar aprender para ensinar para alguém, você vai aprender 90% do assunto. Grande problema das nossas igrejas, a pessoa não traz Bíblia, é crente, não traz Bíblia. Ou então não tem coragem nem de pegar o celular para poder olhar. E aí, quando pergunta lá fora, quando sai lá fora, se você perguntar o que foi que ele ouviu, ele não lembra. Irmãos, eu me lembro de um pregador que foi lá no Acre, eu não pude ir lá ouvi-lo, ele ia pregar de manhã numa igreja. Uma igreja Assembleia de Deus lá abençoada que tinha. Aí, irmãos, eu fiquei com meu coração apertado, que eu queria estar lá, mas eu não podia, porque era o horário do meu trabalho. Aí, quando deu o horário do almoço, eu voei para lá, meu amigo, que eu digo, rapaz, eu acho que lá o negócio vai pegar até entrando pelo horário do almoço, então eu vou, vai que dá certo. E era perto. Aí, quando eu cheguei lá, irmãos, estava acabando, o pessoal estava saindo na porta. Ô, Senhor, tem misericórdia. Nesse tempo tinha internet não, YouTube não, irmãos. Era no tempo da gravação em fita cassete. Você fala hoje, o menino pergunta, o que é isso? É remédio? Né? Aí esse meu amigo, rapaz, era o meu YouTube. Era a minha fita cassete. Aí ele saiu. Eu digo, aí, irmão, o que o homem pregou? Fala para mim como é que foi, contou alguma coisa nova aí que a gente não sabe. Irmãos, esse meu amigo coçou a cabeça. Olhou para cima, sabe quando a pessoa coça a cabeça assim, fica olhando para cima? Ele não sabia dizer nem o texto que o homem usou. E olha que era um pregador de fora, uma pessoa que todo mundo queria ouvir, estava lotado o lugar, o homem não sabia nem dizer o texto, quanto mais a interpretação. Por que, irmãos, essas coisas? Porque nós espiritualizamos demais. Não, se é a palavra de Deus, Deus vai tocar o meu coração, e eu vou saber. E aí o pastor vai estar pregando, e de repente vai ecoar uma frase, essa frase vai ecoar na minha mente, e aí eu vou perceber que é o Senhor, então vou ser abençoado. Né? Na verdade,
toda a palavra de Deus você tem que absorver. Olha só, quando Jesus venceu Satanás lá no deserto, o que foi que ele disse? O diabo disse, não, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda, diga aí, de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se você tem uma caixinha de promessa, pode jogar fora. Como assim? Só lê o Salmo 91, só lê o Salmo 23, você só lê as bênçãos. Cabe com isso. Quando eu digo jogar fora no seu entendimento. Acabe com isso e lê a Bíblia toda, inclusive quando vier a chicotada. Quando vier a chicotada, você prepara as costas e receba, porque é melhor apanhar de Deus, que tem misericórdia de você, e está te abençoando para te corrigir e te abençoar, do que viver a consequência do caminho que a própria pessoa decide. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, só uma rápida palavra sobre aprendizado. Você deve anotar. Traga caneta e papel para o culto. Anote as coisas. Isso aí que o pastor falou, não sei nem para onde é que vai. Anota aí. Quando terminar, eu vou procurar estudar na internet para saber o que significa. E as informações, elas estão aí na mão. Vamos voltar aqui para o assunto. Vamos lá, irmãos. Fecha a parênteses aí. Vamos lá. Aqui comigo. Então, no final do verso 3, dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinais haverá na tua vinda e no fim dos tempos. Correto, irmãos? Está todo mundo aí comigo? Aí Jesus começa do verso 4, citando também o verso 2. Do verso 4 até o verso 14, ele cita os sinais. Vamos ler rapidinho aí? Respondeu Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Verso 6, vamos lá. Ouvireis de guerra e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nações contra nações, reinos contra reinos, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são princípio de dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos expirará. Bem forte aí o verso 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Olha só. Então Jesus finaliza aqui essa parte dizendo, como assim, começo, meio e fim? Ele cita coisas que vão acontecer antes da vinda dele, terremotos em vários lugares, peste, doenças. Ele cita os falsos cristos, falsos profetas, tudo isso vai acontecer antes. Mas é o princípio das dores, não é o fim ainda. Aí Jesus, ele vai citar, né, o problema entre familiares, porque por causa da fé, pessoas iriam trair-se umas às outras. Aí nós citamos isso lendo o texto, quando Jesus diz, olha, eu não vim trazer paz, mas espada. Aí alguém pensa que é literalmente espada, né? Jesus veio para que a gente brigue uns com os outros. Não, nada disso. Eu não vim trazer paz, mas espada. Eu gosto da tradução que é onde está escrito espada, está escrito divisão. Divisão como? Ele, por causa da sua pregação, quem crê vai ser separado de quem não crê. E vice-versa. Como assim? A pessoa que crê, ela vai exercer sua fé, vai desagradar as trevas, e quem está em trevas não compreenderá. E aí, dependendo da situação, essa pessoa se levantará contra quem está em Cristo. E aí, na história da igreja, você vai encontrar casos de pessoas que entregaram, por exemplo, das perseguições cristãs, esposas entregavam seus esposos e maridos entregavam suas esposas
para as autoridades, denunciavam: olha, esse é cristão, é meu marido, mas está aí falando a respeito dessa fé estranha. Ou por causa de uma afronta, suposta afronta à religião oriunda daquela pessoa, ela, na nova fé que ela está vivendo em Cristo, ela agora é perseguida, repudiada e até morta. Então, eu não vim trazer paz, mas espada, é que por causa da fé, pessoas seriam perseguidas até mesmo no meio familiar. E aqui, irmãos, só abrir um parênteses aqui importante. Por quê? Existe até hoje pessoas que estão sujeitas a não entender isso. Como assim? Os filhos se desviam, saem da igreja. Ou os parentes, seja qual for o parente, sai da igreja. Mas aí eu vou pegar o fato de filho, né, porque mexe com o coração, principalmente mãe. Aí a filha ou o filho, não importa, ele está no mundo, a pessoa se sente não apoiando o filho, porque o filho está agora fazendo coisa errada, e aí a mãe ou o pai acaba tomando partido do filho, porque está dividido entre a igreja e o filho. Aí fica aquela confusão, né? Infelizmente, irmão, no decorrer da caminhada eu já vi mães saindo do reino, saindo da igreja, porque estava dividida entre uma situação. Infelizmente, eu já vi isso acontecer algumas vezes, no decorrer da minha caminhada. E quando que isso acontece? Quando a pessoa não sabe separar que o amor de Deus é a maior coisa que ela tem na vida dela, e ainda que ela ama muito os filhos, ela não pode agradar os filhos, e acaba desagradando, querendo amar os filhos, desagradando a Deus. Se um filho ou uma filha decidiu o caminho da morte, você deve orar por ele, buscar a Deus por ele, deve clamar a Deus por ele e ensiná-lo sempre que tiver oportunidade. Olha, Jesus Cristo está de braços abertos para você. Aí que você tem que ficar firme mesmo. Mas às vezes, por haver uma confusão de sentimento, a pessoa também, né, irmãos, é incrível como essa possibilidade, as pessoas temendo o repúdio dos crentes, a postura dos filhos, aí acabam enfraquecendo também na igreja. Quando na realidade, irmãos, nunca acontece isso dessa forma, tá? No dia do batismo, se assina um compromisso onde eu vou servir a Deus, e se algum dia me desviar, eu prometo receber os irmãos com amor e alegria, porque a visita dos irmãos reflete o amor de Deus por mim. Mas quando isso vai acontecer na prática, eu ainda não me lembro de alguém que está afastado que gostou da visita desse jeito. Porque normalmente quem está afastado não quer ser corrigido, porque enfraqueceu na fé, não tem mais prazer nas coisas de Deus. Então qualquer um que se aproxima soa como correção, e a pessoa que está no próprio caminho, ela não quer ser corrigida, ela quer ordenar sobre a própria vida. Então é incrível. Que isso, pastor? Que isso? Nada, meu irmão. Você não vê lá Adão? Você não lembra de Adão? O Senhor Deus ecoando a voz de Adão, lá, o nome de Adão: Adão, onde estás? Aí o homem, em vez de atender o Senhor, o que ele fez? Se escondeu, meu amigo. Então, quando você achar que é um absurdo alguém que está se desviando, né, ou desviado, não te receber bem, lembre de Adão. Adão também se escondeu. E quando foi falar com Deus, ele respondeu com todo amor e carinho, recebeu Deus com a maravilha. O que ele falou? O que é isso? Não, eu estava nu e me escondi. Quem te falou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Aí o que foi que Adão diz, irmãos? A mulher que tu me deste, me deu o fruto e eu comi. Ou seja, o Senhor que arrumou para mim esse negócio. Pessoa que está afastada, ela não recebe bem. Mas eu louvo a Deus, porque da mesma forma que Deus estava ali falando com Adão, mesmo ele afastado, mesmo ele fora do propósito, Deus estava ali, irmãos,
assim nós também devemos estar. E pode botar a cara feia como for, mas eu sou servo de Deus e amo você e não tem história. Diga amém aí. É muito bom, né, irmãos? E aí tem que ser assim, porque senão o cara fica com a cara feia, eu não sei por que eu estou aqui. Eu digo, não, rapaz, mas eu sei. Adão merecia era um raio na cabeça, mas Deus estava lá com a palavra para abençoar. E do mesmo jeito que você merece um raio na cabeça, mas eu estou aqui também com a palavra de Deus. Vai fazer isso, né? Você entendeu? É só para a gente, de forma alegre, recebermos aí na nossa vida. Muito bem. Fecha parênteses aí. Voltando aqui para o assunto. O Senhor, ele inicia falando sobre os sinais da vinda e ele fecha o assunto. Como assim fecha o assunto? Lá no final, verso 13, ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está falando do fim. Esses problemas todos vão acontecer, mas quem perseverar até o fim será salvo. Ele está falando do fim, irmãos. No final de tudo, quem perseverar vai ser salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunho de todas as nações, então virá o fim. Veja que ele está falando do fim, então o fim vai se dar. Aí nós encerramos aqui. Aí agora eu quero passar, porque isso é só a introdução, né? E aí eu quero, né? Antes de meia-noite a gente termina, ok? Brincadeira, irmãos. Olha só, o verso 15, qual é o título que está aí em cima do verso 15? Abra aí a sua Bíblia aí, irmãos. Vamos lá, irmão, estou ouvindo barulho das folhas. Vamos lá. O versículo 15, o que tem em cima aí do verso 15? Qual é o título? A grande tribulação. Aí a gente pensa assim, não, agora Jesus vai falar de outra coisa. Não, ele vai falar da mesma coisa. Vamos observar isso? Antes de observar, eu quero só narrar aqui para você que do verso 15 até o verso 28, Jesus vai falar sobre outros sinais. Ele vai ele vai citar. Tem um ou outro que é novo. Mas ele vai falar do mesmo assunto que ele falou na pregação anterior, citando mais detalhes e indo mais a fundo sobre, por exemplo, a destruição de Jerusalém. E ele também vai nesse tópico aqui, do verso 15 ao verso 28, falar de mais sinais do fim, os mesmos sinais do fim que ele outrora citou, e ele vai fechar o assunto falando algo sobre o fim também. Aí do verso 29, qual é o título que está aí? Verso 29, a vinda do Filho do Homem. Não é isso? Na vinda do Filho do Homem, ele vai narrar do verso 29 até o verso 35, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai falar mais detalhes sobre a vinda, coisas que vão acontecer antes da vinda. Muitas coisas sinais que vão acontecer antes da vinda. E ele vai falar do fim, como é que vai se dar o fim. Ele cita também aqui. Aí, agora, preste bem atenção, porque eu comecei aí com o capítulo 24. Volte aí para o capítulo 24, versículo 1. Vamos lá? Jesus ia se retirando do templo quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Aí eu citei aqui no dia que eu preguei a primeira vez, que na verdade esse episódio é uma continuidade do capítulo 23. Quem lembra? Quem lembra disso? O capítulo 23, Jesus censura os fariseus, os líderes religiosos. E ele dá a entender claramente, né? No verso 38 do capítulo 23, leia aí. Agora a vossa casa vos ficará deserta. Jesus estava falando do quê? Da destruição que ia acontecer em Jerusalém. Ele fala aqui com os líderes religiosos. E aí, por causa dessa destruição que Jesus cita, esse ficar deserto aqui é um ambiente de guerra, destruição da guerra. Aí os discípulos então perguntam, Senhor, olha aqui esse templo, lembra disso? Nós citamos aqui no dia, que os discípulos estavam querendo entender o seguinte, Senhor,
como que alguém vai destruir o templo de Jerusalém, que é a casa de Deus? Não, isso não vai acontecer, em outras palavras. Era o que os discípulos estavam dizendo. E aí Jesus vai explicar para eles que vai acontecer sim. E como que vai ser esse negócio? E aí se dá do verso 1 do capítulo 24 até o 14, nós já explicamos. O versículo 15 ao 28, ele volta no assunto de novo. Agora dando maiores detalhes sobre a destruição de Jerusalém e fazendo uma comparação com o dia do fim, o grande juízo e a grande tribulação, ou a metade dela, conforme você estudar sobre escatologia. E aí no verso 29 do capítulo 24, mais uma vez eu quero narrar, ele vai citar do mesmo jeito mais sinais da sua vinda e o fechamento da história com o juízo final. Com o final das tribulações que os salvos vão passar e toda a terra vai viver. Então, em outras palavras, o capítulo 24, do verso 1 até o verso 35, está falando da mesma coisa, sinais do fim. Sob a ótica do quê? Preste bem atenção aí. Jesus, no verso 2, diz que desculpe, irmãos, eu estou querendo correr demais. Ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí o verso 3, estando assentados no Monte das Oliveiras, aproximaram-se deles os discípulos, em particular lhe perguntaram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Entenda bem, o sermão que Jesus explicou no versículo, quando ele se assentou no Monte das Oliveiras, ficava próximo de Jerusalém, ficava do lado de fora de Jerusalém, vamos dizer assim. Jesus, esse sermão está aí na sua mão, ó. Tudo isso é uma resposta só. O que depois é dividido em capítulos, versículos e títulos, é a explicação sobre a volta de Jesus e o fim da história, para o começo da eternidade. Ok? Vamos caminhar aí? Irmãos, parece ser bem complicado, mas é bem simples. Então, Jesus, por 3 tópicos, ele fala da mesma coisa. Que coisa? Os sinais do fim, a sua vinda, o julgamento. E aqui vem a pancada, irmão. Aí vem pancadaria agora. Vamos lá. Verso 36. Acompanhe aí. Qual é o título? Está aí. Exortação à vigilância. Aí olha só a exortação à vigilância, por onde é que vai. Versículo 36 até o 44. Aí vem a parábola dos 2 servos, verso 45 ao 51. Aí você pensa que está bom, está nada, meu amigo. Jesus segue no capítulo 25 aí, ó. Parábola das 10 virgens. Depois, verso 14 do capítulo 25, acompanhe. Parábola dos talentos. Tu pensa que acabou? Acabou não, irmão. Versículo 31, qual é o título? A vida eterna e o castigo eterno. Jesus usa quantas alusões à vigilância? Versículo 36 do capítulo 24 até o 44, 1. Versículo 45 até o 51, 2. Outra aconselhamento para a vigilância. Verso 25, capítulo 25, verso de 1 a 13. 3 advertências sobre vigilância. Versículo 14 até versículo 14 do capítulo 25 até o versículo 30, 4 advertências sobre vigilância. E o versículo 31 até o 46, 5 advertências sobre vigilância. Diga comigo, vigilância. Diga mais forte, vigilância. Irmãos, em outras palavras, Jesus tratou mais sobre vigilância do que propriamente explicar sobre a vinda dele.
O que é que nós precisamos mais? Conhecer sobre a vinda? Sim, conhecer sobre a vinda. Ele explicou em 3 tópicos. Mas nós precisamos trabalhar muito mais a vigilância. O que é a vigilância? Se Deus te falou algo, obedeça. Você é uma pessoa vigilante. Uma pessoa que trabalha com vigilância, ela trabalha fazendo ronda no local, guardando um local. Só para você ter uma ideia, para evitar que o vigilante durma, existem vários formatos de monitoramento, desde de câmeras até ele ter que ir em determinado lugar lá passar um cartão, aproximar algum objeto que diz que ele passou ali naquele horário. E aquele horário é sincronizado com a central de registro. Motivo: quem está guardando o lugar não pode dormir, porque se chegar um ladrão, vai encontrar essa pessoa vigiando. Qual o entendimento de vigilância que a Bíblia nos traz? O entendimento de vigilância é: eu ouvi a palavra do Senhor e eu me mantenho na palavra do Senhor. Eu me mantenho. Então, qual é a característica de uma pessoa que está bem? Ela está vigilante. E aí nós temos alguns cultos, alguns encontros, que nós vamos abordar só sobre a vigilância. Ontem à noite eu percebi, nós íamos conversando no carro ontem à noite, e eu conversava sobre o que Deus estava falando no meu coração. E nós conversamos bastante sobre esses assuntos, né? Graças a Deus. E eu sentia no meu coração que eu deveria dar ênfase, quando for ministrar sobre a vigilância, sobre as características de quem vai ficar. Por quê? No meu coração era muito forte, como que o Espírito de Deus falando assim: tem muitos que acham que vão subir, mas não vão subir não. Portanto, descobrir na Bíblia quais são as características de quem vai ficar, quem vai ser julgado para o castigo eterno, é importantíssimo para alertar quem acha que vai para a glória e, na verdade, vai ficar para ser perdido. Você vai encontrar de tudo. Eu me recordo, aqui alguns anos atrás, havia um garoto, um adolescente, que era um garoto, aliás, mas já era crescido, agora ele estava no mundão mesmo, estava difícil o negócio, eu já tinha feito visita, já tinha me esforçado ali suficientemente, o garoto não quis papo e estava, como diz lá na minha terra de origem, o homem estava no forró bodó, irmãos, estava no arrasta-pé direto. Aí, um dia, irmãos, porque é difícil encontrar, né? Um dia ele vinha passando por aqui, ele veio aqui por algum motivo. Aí, irmãos, eu tive quase que amarrar o pé do cabra. Ele: não, rapaz, senta aí, vamos conversar. Aí eu conversei com ele, expliquei, digo: meu irmão, baseado no que você está me dizendo, não tem como, eu já estou há tantos meses buscando restaurar e tudo, você continua firme no caminho largo e espaçoso. Irmãos, quando eu disse que o nome dele seria desligado do rol de membros, o homem botou os olhão, o jovem, colocou uns olhão assim em cima. Aí ele ficou muito preocupado. Eu quase mando vir trazer uma água para ele. Aí eu conversei, não, tenho que explicar mais um pouco, né? Eu acho que eu não fui entendido. Aí eu expliquei da Bíblia e tal, e tudo. Aí eu digo: por isso você tem que ser desligado. Aí o homem ficou nervoso, ficou assim, nervoso que eu digo assim, preocupado, né? Aí eu digo: mas vem cá, me explica uma coisa aí, eu notei que você falou em desligar, você parece que ficou apavorado. Qual o seu entendimento disso? Irmãos, nunca esqueci, já contei aqui algumas vezes. Ele vira para mim e diz: pastor, pelo amor de Deus, não tire meu nome do rol de membro não, senão eu vou para o inferno.
Ele acreditava, pasme você. Você está escandalizado? Eu também fiquei. Ele achava que ele se entregar à bebedeira, ele se entregar à prostituição, ele se entregar aos pecados do mundo aí que estão aí latentes, né? Só são latentes, porque o pecado pode estar bem escondidinho no coração da pessoa. Ninguém vê. Mas ele estava publicamente assumindo os pecados dele, desfrutando dos prazeres da carne. Ele não acreditava que por eles ele iria ao inferno. Mas ele acreditava que se ele fosse retirado da listagem de membros da igreja local, ele iria. Irmãos, naquele dia acendeu uma luz assim na minha cabeça, porque eu nunca imaginaria uma coisa dessa. Nunca imaginaria. Aliás, eu aprendi muita coisa nesses anos. Eu ainda me lembro do tempo que eu achava que tudo que eu pregava, todo mundo gravava. Eu achava isso. Como assim? Irmãos, a percepção de que eu já preguei isso, a ovelha sabe, porque eu já preguei. Estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? E não é assim que funciona. Enfim, mas para o novo pastor, né, a gente vai aprendendo cada dia. Eu entendia que o mesmo prazer, o mesmo amor que eu tenho pela Escritura, irmãos, eu ouço a mesma pregação, o mesmo estudo bíblico, né, e eu ouço abençoadamente alguns pregadores ungidos de Deus, pessoas profundas no Senhor. Eu tenho aqueles pregadores que eu ouço, que são pessoas que eu tenho grande alegria, que se esmeiram na Escritura, e eu chego a ouvir a mesma pregação 5 vezes. Eu fico assim, cada vez que eu ouço, eu fico mais maravilhado. Eu achava que todo mundo era assim. Eu jurava, no tempo passado, que todas as ovelhas... Não vou contar isso aí, porque eu já contei há 2 anos atrás, o pessoal sabe. E não funciona assim. Não funciona. Não funciona. Para você ter esse prazer, você tem que buscar Deus. Você tem que se entregar a Deus, porque senão você vai ficar olhando para o pregador, tem nem vontade de abrir a Bíblia, não é? Tem nem vontade. Eu já tive, irmãos, pregações aqui que deu trabalho, e aí eu olhei, eu digo, rapaz, não é possível que essa pessoa não vai nem abrir a Bíblia. Estou aqui revelando para você, né? Para pensar, você gasta um tempão estudando, aí na hora do culto, você para abrir a Bíblia, o cara fica olhando para você, e a Bíblia é do lado. Aí eu quero abençoar, né? Eu penso, deve ser uma sumidade. Deve ter a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, né? Deve saber a Bíblia toda. Eu vou ler aqui, ele vai estar repetindo. Deve ser. Mas não, meu irmão. A realidade é que muitos estão mortos espiritualmente. A realidade é que muitos nunca foram ressuscitados em Cristo, porque nunca se converteram. O crente convertido queima no coração dele por Deus. E se ele não está do jeito que ele estava a semana passada, ele fica mal, porque ele não estava do jeito que ele estava semana passada. Semana passada você está cheio do Espírito Santo. Se hoje você não está, você sabe que você não está. É ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? A pessoa pode ter feito até umas besteiras, vou chamar pecado de besteira, porque não é besteira. Ele até errou, pecou. Mas ele está em crise porque ele sabe que ele fez errado. E ele não consegue ter prazer em Deus enquanto não retorna ao caminho. E então essa pessoa abre a boca e diz, Senhor, me perdoe, meu Pai. Eu troquei a tua presença por essa doideira que é o pecado. Por que as coisas são assim? Por causa do Espírito de Deus que mora no crente.
É extraordinário a salvação, irmãos. A salvação. Então, por que eu estou citando isso? Porque Jesus gastou mais tempo falando para ser vigilante do que explicando sobre a vinda. Entenda aí o propósito. Entenda aí o propósito. Fique de pé aí no seu lugar rapidinho. Fique de pé aí. Em nome de Jesus, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está aqui com a gente. A glória do Senhor está disponível a todo aquele que crê. Entenda bem aí, de pé como você está. A vigilância é isso, ó. Quando uma autoridade chega, você vai ver isso no quartel, no exército, seja qual for a arma. Você vai ver quando chega um oficial, todo mundo tem que ficar de pé. Pronto, como que dizendo, sim senhor. Espiritualmente você terá que estar assim para Deus na vinda dele. Portanto, saber que Jesus vai voltar é importante. Saber os sinais do fim é importante. Mas estar vigilante é muito mais importante. Porque o saber que ele vai vir pode não fluir de nenhuma utilidade se você não está vigilante. Então, meu querido, receba aí na sua vida que você não pode confiar em você. Que se você está aí dizendo está tudo bem, está tudo mal. Porque todas as vezes que o Senhor se manifestar na sua vida, você vai descobrir algo novo sobre você que tem que mudar. Quem estiver sentindo a presença de Deus, vai sentir menor cada vez mais e mais desejoso de obedecer a Deus, de servir a Deus. Eu já expliquei aqui uma vez, ou várias vezes, eu acredito, se alguém está em Cristo, nunca vai tratar com altivez ninguém. Por quê? Porque conforme Deus vai se manifestando, a gente vai percebendo que nossa estrutura, irmãos, é pó e cinza. Portanto, meu irmão, só Deus é grande, é maior que tudo. Essa história de que fulano está cheio do Espírito Santo e olha de cima para baixo, que os pecadores, isso aí não está com nada, isso aí. Essa pessoa nunca viu Deus, irmãos. Nunca viu. Porque quando Jesus se manifesta, ele vai apontar, no bom sentido dessa palavra, as minhas falhas, os meus pecados, mas não me acusando. Ele vai mostrar que ele é maravilhoso e que eu estou distante disso. Então eu vou repudiar a mim mesmo e vou almejar a ele na minha vida. Portanto, eu não tenho nada de bom, tudo veio dele. Tudo é dele, tudo é ele, para a glória dele. Diga amém, eu recebo. Pode se sentar. Dê um aplauso ao Senhor aí bem forte. Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso, meu Senhor. Muito bem, para encerrar, vamos observar aí alguns detalhes sobre o segundo tópico que ele fala sobre a grande tribulação. Verso 15, capítulo 24, versículo 15 ao 28. Vamos lá, que agora o motor ligou, né? Hein? Agora ligou o motor. Vamos lá, irmãos. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas roupas. Mas ai dos que estiverem grávidas, ai das que estiverem grávidas e desculpe, irmão, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olhai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Pois haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Só até aí um instantinho. Fica aí, grava aí esse negócio, essa parte. Irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é demais. Olha só, eu citei
que no capítulo 24, versículo de 1 a 14, Jesus começa os sinais e finaliza os sinais. Quem perseverar até o fim será salvo. Ele finaliza. E aí agora ele retorna agora, abrindo o assunto de novo, e ele vai fechar o assunto de novo no tópico do verso 15 ao 28. Quando Jesus começa a falar, quando virdes a abominação da desolação, ele está falando do cerco que aconteceu em Jerusalém. Jesus está aqui no ano 30, 31, 32, 33. Por volta do ano 33, Jesus está proferindo essa palavra. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelo general Tito, que era filho do imperador da época. E esse cerco a Jerusalém, irmãos, era 70.000 soldados romanos. Jerusalém estava desde o ano 66 tomada por judeus revoltosos, e eles estavam buscando restaurar o período de Davi, onde Israel era independente e vitoriosa sobre todos os reinos. Eles estavam buscando restaurar o período de Salomão, que durante 40 anos não teve guerra. Mas para isso teria que ter uma guerra contra o imperador da época, que era Roma, o Império Romano. E no ano 66, eles iniciam essa conquista de Jerusalém, essa revolta, esse grupo armado de Jerusalém. Eles então se dá até o ano 70, quando o exército romano cerca Jerusalém pelos as três principais muralhas são cercadas, com 70.000 soldados romanos. Foram 7 meses de cerco. Entenda como é que se dá um cerco. Não entra água. Se tiver um rio que passa, eles vão fechar o rio, vão dar um jeito de desviar o rio. Você está ouvindo? Eles vão dar um jeito, meu amigo, não pode entrar água. A água que entrar por um córrego vai ter que ser desviado. Não vão tomar água. Se tiver água encanada, porque havia já naquele período lugares com água encanada, você vai ver isso nas cidades. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, ela tinha dutos de água, pelo menos uma das versões interpretativas vai dizer que tinha dutos de água quente, pelo menos uma das linhas de interpretação. Isso já existia. Aliás, em Babilônia já existia algo parecido. E aí nós estamos falando aí 700 anos, né, aproximadamente, antes. Vamos lá. Eles cercaram Jerusalém durante 7 meses, não entrava comida, não entrava e não saía nada. Qual era a estratégia? Vamos vencer enfraquecendo o inimigo. Meus irmãos, na história das guerras, você vai encontrar cidades onde as pessoas chegavam a comer os animais. Comiam os animais que tinham, até animais domésticos ia para a panela. Você vai encontrar trechos da Bíblia onde pessoas comeram os próprios filhos. Você vai encontrar no Antigo Testamento cercos que foram feitos onde as pessoas começaram a comer gente. E com isso desestruturava o inimigo, desestruturava as pessoas, e aí, enfraquecendo-a, poderia vencer muito mais. E diz a história que Roma entrou com tanta força que ela conseguiu derribar, abrir brecha nas 3 principais muralhas de Jerusalém, ao mesmo tempo. Eles não quiseram nem mesmo assim, não, vamos concentrar potencial só aqui. Porque entrando, entrou. Mas não, foi em 3 lugares diferentes. As histórias do aperto de alimento, de água dentro da cidade foram extremas. Roma entra no ano 70 e mata mais de 100.000 pessoas e leva cativo o resto, e mantém sob jugo pesado os demais.
você vai encontrar pessoas dizendo que dentro de Jerusalém tinha pelo menos 2 milhões de pessoas. E que 100 mil pessoas não foi os que morreram, foi muito mais do que isso, muito mais. Você vai encontrar de tudo que é informação, eu particularmente creio que foi muito mais mesmo. 100 mil pessoas não é a realidade, foi muito mais do que isso. Aí você vai encontrar isso nos registros da história. Um dos principais é a Guerra dos Judeus, escrito por Flávio Joséfo. Você vai encontrar, no meu entendimento, aquilo que é mais sério para ser seguido. Aliás, Flávio Joséfo não era cristão, ele é o único que registra, é o único historiador que registra a pessoa de Jesus. Ele chama Jesus os seguidores de Jesus de alguns que seguiam um tal de Crestos. Ele usa esse termo, Crestos. E, na verdade, ele estava falando de Cristo. Ele só não soube pronunciar. Quando você perguntar assim, qual historiador não cristão registrou sobre Jesus? José. E que é até hoje um dos historiadores mais sérios. Aliás, ele era um revoltoso. Ele foi poupado a vida dele, talvez por causa do seu potencial de escrita, seu potencial acadêmico. Ele até hoje é uma bênção na vida da igreja, porque ele tem, por exemplo, a história dos Hebreus é um catatauzão assim. Você publicado pela editora CPAD, muito bom, muito bom. Você encontra na internet também por outra editora, e eu ouvi até alguém falando que tem até a versão gratuita como domínio público. Eu não corri atrás, mas eu ouvi uma pessoa muito séria comentando isso. Muito bem. Quando Jesus cita aqui o que está no verso 15, vamos ler de novo, ele está falando sobre a dificuldade que seria com esse cerco. Versículo 15, ele cita que Daniel profetizou. Verso 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Entenda aqui, a Judéia. Lembra quando Jesus disse aos discípulos assim, lá em Atos dos Apóstolos? Mas sereis minhas testemunhas, lembra? Na Judéia, vamos ler lá a ordem do texto? Judéia, Samaria, Atos 1, 8, não é isso? Atos 1, 8. Falta só eu aqui. Versículo 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês vão começar a testemunhar em Jerusalém, depois vocês vão sair de Jerusalém, vão para Judéia. Samaria, um pouco mais distante, fora de Jerusalém, fora de Judéia. E vocês vão para onde depois? Os confins da terra. Agora pense o cerco romano chegando para cercar Jerusalém. O que é que está ao redor de Jerusalém? O que é? Vamos lá, gente. Judéia. E mais ainda, Samaria. Então, quando alguém estivesse na Judéia, que é fora das muralhas de Jerusalém, dá para fugir ou não dá? Dá ou não dá? Dá para fugir. O alvo do exército romano era Jerusalém. Pastor, não entendi. Leia depois Atos dos Apóstolos, você vai ver que os discípulos eles estão em Jerusalém, eles pregam em Jerusalém, e depois o evangelho se expande para os gentios. Ou seja, essa ordem que Jesus estabeleceu, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De dentro para fora. O cerco romano foi de fora para dentro, onde o núcleo é Jerusalém.
Então, quando o exército se aproximasse, quem estivesse fora da cidade, não entre não. Porque depois que você entrar, você vai ter que permanecer o cerco todo, a guerra toda. E eles vão entrar e vão matar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O que é que Jesus está dizendo em Mateus 24? Volte aí para Mateus 24, verso 17 agora. Vamos ler o verso 16 de novo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por que, irmãos? Por que fujam? Porque essa guerra aí vão perder. Já está declarado, Deus entregou Jerusalém. Faz parte do plano de Deus, não adianta lutar. Lembra que eu falei hoje sobre o plano? Se alguém orasse aqui, não, Senhor, não destrói Jerusalém, não. Essa oração seria ouvida? Não seria ouvida. Porque Deus traçou um plano, e nesse plano, Jerusalém seria derribada. Por que Jerusalém seria derribada, irmãos? Porque não reconheceram o Senhor. Por que eles retomaram Jerusalém? Por que no ano 66 os judeus retomaram o governo de Jerusalém? Por quê? Porque eles esperavam um reino da terra. E o reino dos céus já tinha vindo e eles não reconheceram. Se Jerusalém reconhecesse o Senhor, eles fariam pouco caso se Roma é rei ou não, se o imperador romano reina ou não. Porque eles estariam com o rei dos céus e não importa o reino da terra. Eles nunca teriam tomado Jerusalém de volta. Por quê? Porque essa luta aí já era, nós estamos com a vitória de Cristo em nós. Eles queriam restaurar o reino de Davi no formato de Davi, a espada, isso tudo já tinha passado. O reino de Davi era uma figura do que o reino de Jesus seria, só que espiritualmente, Davi venceu o gigante Golias, Jesus venceu o gigante Satanás, derrubou do seu trono, tomou as chaves da morte e do inferno, e assim o Senhor venceu todos os inimigos, mas são inimigos espirituais. Meu Deus, a gente fala isso, a gente sente o poder de Deus, irmão. Deus é Deus. Deus fez e aconteceu. Por isso que não tem sorteio. Vamos lá relembrar aí. Não tem sorteio, tem plano. Deus, quando tem um plano de quebrantar uma pessoa, irmãos, Ele vai sacudir, balançar, bater no chão, até quebrar a pessoa toda, e depois Ele refaz do jeito dele. E o jeito de Deus é o melhor que tem. Diga amém, eu recebo aí, meu. Ainda que a lágrima está caindo, ainda que a dor é grande, mas o que Deus faz, toda a estrutura que Deus faz em nós é maravilhoso. Irmãos, eu tenho muita estrutura de Deus gerada na minha vida, mas eu falo com alegria hoje, porque na época foi choro, na época foi dor, tinha hora que a gente dizia, mas Senhor, não é possível. Hein? Mas meu Deus, está doendo muito, mande pelo menos um bálsamo aí para aliviar um pouco. Mas não, dependendo, a pancadaria é grande, porque Deus tem uma estrutura para fazer em nós, irmãos. E a gente, se Ele deixar o nosso cargo, a gente vai dizer, não, Senhor, está bom assim. Não, Senhor, pode trazer a limonada, pode trazer aí o docinho. Não, irmãos, o que é bom é o que vem de Deus, e eu é que não sei de nada, e Deus sabe de tudo. Aí, aliás, irmãos, uma fala boa aí para você dar umas boas lapiadas em você mesmo. Quando você estiver assim, sem entender nada, e você diz, eu é que não sei de nada, mas o que me conforta é que Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Eu não estou entendendo nada agora e nem preciso entender, mas Deus é que está no controle, e eu vou permanecer em oração e na palavra, e no tempo certo eu vou entender a vontade de Deus para a minha vida. E normalmente Deus vai colocar a gente sentado olhando para tudo que a gente passou, e a gente vai ver como foi bom tudo que passou, porque gerou estrutura. Quando eu digo estrutura, é que antes você não perdoava fácil, agora você ama livremente. Antes você não tinha perseverança, agora você é longânimo, você é abençoado,
você nem percebe que passou-se tanto tempo, você está esperando ainda uma coisa. Isso é a estrutura de Deus, irmão. Por quê? Porque nós precisamos ser gerados em Deus e não conforme nós éramos. Não podemos ficar conforme éramos. Por isso que dói, porque a estrutura já está toda acomodadinha. E aí Deus vai ter que desfazer tudo aquilo por meio do seu poder. E aí, o texto diz aí no verso 17: quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da sua casa. Ou seja, não gaste tempo juntando nada, fuja logo, porque o negócio vai apertar. Ele está se referindo ao quê? Jerusalém, quando o cerco fosse posto. Quem estiver no campo, não volte para buscar as suas roupas. Por que que não volte? Porque você terá pouco tempo para escapar, senão você pode ser um dos 100 mil que entrou na espada, foi morto. Verso 19: mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que, irmãos, ai das que estiverem grávidas? Por dois motivos. Nas guerras, normalmente as grávidas, elas tinham suas barrigas rasgadas quando eram pegas. Você vai encontrar registro histórico disso. E aquelas que escapassem grávidas teriam muito mais dificuldade. Você imagina uma mulher grávida já para ter a criança, tendo que fugir. Eu quero lembrar aqui, irmãos, quando a gente fala assim fugir, a pessoa imagina um carro em viagem, nosso tempo. Nosso óculos do nosso tempo, hein? Foge, fulano. Aí ele está dentro do ônibus, né? Foge, pega o carro. O foge é andando a pé 2, 3, 4, 5 dias. Para pensar grávida. E aqui está amamentando. O que Jesus estava dizendo? Se você fugir para os montes, amamentando, não podendo juntar nada para levar, olha a luta que vai ser dessa pessoa. Irmãos, presta atenção aqui, porque isso é muito forte. Muito forte. O que Jesus está dizendo aqui é que há sofrimentos que Deus não alivia. Deus traçou um plano, Ele vai abater Jerusalém. Jerusalém é para o povo de Israel o entendimento de que o reino de Davi será restaurado. Para aqueles que não aceitaram Jesus, que não reconheceram Jesus como o Messias, eles que queriam um Messias de guerra, que restaurasse o governo terreno. Quando Jerusalém é destruída, Deus estava trabalhando a salvação do povo de Israel. Porque muitos iam se perguntar, mas por quê? Mas por quê? E aí a resposta do porquê: Jesus havia declarado que isso ia acontecer. Isso certamente salvou muitos judeus, irmão. Muitos quiseram ouvir o Evangelho porque entenderam que Jesus era realmente o Mestre, o Messias. Por quê? Porque ele profetizou que o símbolo de Deus na terra foi destruído, o símbolo para os que não creem em Jesus. Porque os que creem em Jesus sabem que o símbolo de Deus na terra é o templo não feito por mãos. Deus entrou no templo que Ele mesmo construiu. E são os homens. Isso por meio do seu Espírito. Muito bem. Imagine uma mulher grávida num cerco de 7 meses sem comida. Imagine uma mulher que amamenta num cerco de 7 meses sem comida. Como que ela vai dar de mamar, irmão, se ela não tem que comer? Então o que Jesus estava dizendo é que quando o plano é feito, e aí, irmãos, é por isso que eu estou dizendo que é muito forte isso. Porque infelizmente nós entendemos o seguinte: infelizmente, você vai encontrar quem crê assim, ó. Quando Deus está, não tem choro, não tem sofrimento. Como se fosse o céu já, né? Não vai ter choro nem sofrimento, só na glória, meu irmão. Mas aqui será lutas e tribulações, aflições no mundo. Só que a gente não tem noção disso. Não, mas como que eu estou sofrendo? Meu irmão, quer ver essa pandemia?
Essa pandemia, irmãos, no meu entendimento, não é outra coisa, é Deus lembrando o homem que ele é pó e cinza. E nunca houve tanta gente altiva, que zomba de Deus, que despreza Deus, que despreza o plano de Deus, que despreza a família, que despreza a Bíblia. Você vai encontrar gente na internet fazendo todo tipo de atrocidade com as coisas de Deus, comendo a Bíblia, desprezando a Bíblia, escrevendo coisas sobre Deus horríveis, buscando afrontar o povo de Deus e afrontar a Deus. Quero deixar claro, irmãos, que Deus, Ele não se deixa escarnecer, mas é Ele que sabe quando vai cobrar a dívida. Não somos nós. Nosso trabalho é amar essas pessoas. O trabalho de Deus, Ele sabe fazer. Se Ele tiver que bater a mão dele, Ele vai bater e Ele sabe quando. Nossa parte é orar e ler a Bíblia e amar as pessoas. É aquilo que eu sempre ensino aqui. Se você quiser um motivo para amar essas pessoas, lembre de você. Você não era boa bisca. Que é isso, pastor? Eu não bebia, não ia à festa. Quem já ouviu essa fala? Eu não bebia, não ia à festa, né? Não bebia, não fumava, não ia à festa. Mas a Bíblia diz que você estava em trevas. Então todo mundo que está em trevas está perdido, lamaçal do pecado. Você nasceu nessa estrutura e Ele salvou você. Então isso basta. Aí olha só, o que Jesus está dizendo é: vai ter muito sofrimento. Portanto, se você estiver na Judéia, fuja para os montes. Irmãos, olha a vigilância. Quem é vigilante vai saber ler o que está acontecendo e vai tomar decisão. É ou não é o que Jesus está dizendo? A pessoa ouviu essa pregação de Jesus. Jerusalém vai ser destruída. E aí ela está na Judéia e ela ouve que os romanos estão chegando com um grande exército. Os romanos estão a 1 quilômetro daqui. Ela que ouviu a palavra, que lembra do que Jesus disse, o que ela vai fazer? Ela vai fugir para os montes. Porque o dia que Jesus profetizou chegou. Como que acontece a vigilância? Irmãos, os crentes vigilantes estão com a palavra de Deus diante de si. Eles sabem o que a Bíblia diz. E eles percebem o ambiente. Meus irmãos, a Bíblia diz que é como nos dias de Noé. Hoje em dia você sai, quando você vai para um shopping, quando você vai para um lugar, irmãos, tem hora que você não sabe que sociedade é essa. Você olha para os rapazes, você não sabe se é um rapaz. Você olha para a menina, você não sabe se é uma menina. O negócio está sério. E Jesus disse que conforme foi com Sodoma e Gomorra, será naqueles dias. Sodoma e Gomorra foi destruída. Uma confusão de pecado havia em Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo assim. Eu nunca tinha visto pessoalmente, irmãos. Outro dia eu estava ali no shopping. Aí tinha um rapaz vestido com roupa de mulher, mas o corpo era de homem, não tinha nada transformado, ele não tinha nenhuma maquiagem que alguém dissesse: não, esse rapaz aí é um segmento fulano de tal. Eu não entendi nada. Um vestido, mas todo normal e com os amigos. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo que a identidade está bagunçada. Quem é homem, ninguém sabe mais se é homem. Por isso que nós que somos cristãos, nós precisamos realmente ter na igreja os trabalhos que nós temos aqui, homem ao máximo, integridade, visando deixar claro o que a Bíblia diz sobre esse assunto, mulher única. Porque nós precisamos, sim, temos que ter o trabalho dos embaixadores. Ó, meu irmão, você que tem seu filho, não deixe de mandar não, seu menino. Glória a Deus pelo que Deus está fazendo, amém, irmão? Você que está no grupo aí, você sabe o que eu estou falando, você viu lá. Por quê? Porque nós precisamos que a palavra de Deus o mais cedo possível vá no coração da pessoa. A solução para o ser humano é a conversão a Cristo Jesus. Só Jesus Cristo pode entrar dentro do coração e pôr ordem no caos.
E então, eu estou aqui pegando um gancho das palavras de Jesus, explicando que Jesus está aqui contando sobre o cerco de Jerusalém. E ele está dizendo: saibam ler o que está acontecendo. Quando vocês virem vir o exército, então fujam para os montes. Quem estiver no campo não volte para fazer nada. Verso 19: mas aí das que estiverem grávidas, que amamentarem. Verso 20: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aí eu encerro por hoje, irmãos, porque é muito material aqui, não vou caminhar mais. Domingo que vem vai ser muito forte aqui em nome de Jesus. Mas eu quero aqui observar com você o versículo 20. Olhai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Por quê? Por causa das dificuldades do inverno. Você, sem nada, sem ter se preparado, de repente ter que fugir no meio do tempo. No inverno. Depois, no sábado. Irmãos, por que no sábado? Ah, pastor, aqui Jesus está dando apoio para o sábado, então, né? Nós temos que guardar o sábado. Não, meu irmão, aí você está encontrando um motivo que não existe. O que ia acontecer com Jerusalém se o cerco, ou se o dia que o cerco fosse começar, fosse no sábado? Uma multidão de judeus, fiéis à lei, iam dizer: não posso fugir. Não posso, hoje é sábado. No sábado, vou citar para você como é que é o judeu hoje, por exemplo. Eu ouvi, muito interessante essa informação, um prédio onde tem judeus, onde mora muitos judeus, né? Tem 2 elevadores, e no sábado um deles fica automático. É claro, nós estamos falando de uma estrutura gerada para eles. No sábado o elevador fica automático, basta parar na frente, ele vai abrir, vai fechar, ele vai entrar para dentro, e tem um formato que ele não tem que apertar o botão. Porque para o judeu que é da religião judaica, judaizante, judaísmo, uma série de atitudes é constituída trabalho. Então ele não pode carregar nada, não pode fazer determinadas coisas. É um dia de jejum até o final da tarde. Então você imagina se o cerco se dá nesse dia. Uma multidão de judeus fiéis ao Senhor, na linguagem do judaísmo, ficaria dentro de Jerusalém, paradinho, quietinho, porque é sábado. E aqueles que desobedecessem iriam com peso de consciência desobedecer. Traí o meu Senhor, deixei de obedecer o meu Senhor, dentro da linguagem do judaísmo. Quantos estão entendendo? Então aqui Jesus está falando do quê? Jesus está falando do cerco de Jerusalém. Irmãos, por isso que é importante vir para a igreja, é importante nós estarmos reunidos para estudar a Bíblia, porque eu acredito que você já leu esse texto e você não entendeu. É ou não é? E aí o texto segue, para encerrar: pois haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. O verso 21 se refere ao cerco de Jerusalém, mas Jesus dá a entender que, semelhante ao que aconteceu, o que iria acontecer, será a aflição do fim dos tempos. Nesse momento o texto tem interpretação dupla. Jesus utiliza do cerco de Jerusalém e da aflição que será o cerco, porque ainda ia acontecer quando ele falou. Ele utiliza para dizer que na véspera da vinda do Senhor será grande a aflição, grande as situações difíceis de enfrentar antes da sua vinda. Meus irmãos, nós estamos vivendo já a eminência desse tempo. Eu tenho observado que os programas, por exemplo, dos sistemas de streaming, né, que coloca filmes para assistir online, irmãos, eu tenho observado que eles estão numa luta massiva
propagando inversão de valores. Eu notei que alguns filmes que entrou com grande peso de propaganda, o ator principal tem um caso homossexual, tem um caso lésbico, e são os atores principais. No passado era um homem que tinha um relacionamento hétero e que era o herói do filme. Lembra disso? Agora, o herói do filme é casado com alguém do mesmo sexo. E é feita uma propaganda ao redor para colocar num pôster, para colocar num outdoor. Eu tive o reitor do seminário que eu me formei, o mestrado dele na área lá específica tratou disso. O uso dos programas de TV ou qualquer tipo de coisa televisiva para mudar a sociedade por meio do objetivo traçado por ela. E na dissertação dele, ele procurou provar que a sociedade ela recebe um peso muito grande da mídia para mudar seu formato, seja para aderir violência, seja para se acostumar com violência, para mudar padrões, para mudar situações. E é o que está acontecendo atualmente com grande força. Qual o objetivo? Irmãos, ninguém pode impedir isso, tá? Do mesmo jeito que não se podia impedir o cerco de Jerusalém, não adianta que haverá grande aflição. Jesus profetizou. Vai apertar sim. E eu costumo dizer sempre, não será com o nosso apoio. Entenda bem, vamos supor que tem lá um projeto lá para o casamento, segundo a Bíblia, se encerrar, como já houve algumas vezes, só não foi para frente porque o povo de Deus trabalhou bastante. E oramos e tudo, e o pessoal que é crente lá no meio também trabalhou bastante. Mas vamos supor que isso volte novamente, e mais uma vez, eles tentem de novo, e de novo. Haverá sempre esse interesse das trevas. Só não pode ser com o nosso apoio. Nosso apoio não. Como assim pode ser com o nosso apoio? Se você parou de vigiar, se você parou de testemunhar, você parou de viver a fé, você parou e você sentou e disse, não posso fazer nada, não vou falar nada, vou aceitar tudo. Aí você morreu, filho. Você morreu já. Em outras palavras, Satanás pode fazer o que ele quiser, se ele tem que fazer, e foi profetizado que ele faria, mas não será com o cruzar dos meus braços, com apoio, não será. Nós vamos levantar a bandeira de Cristo Jesus, Ele é Senhor e não há outro. Mas assim como ninguém podia impedir o cerco de Jerusalém, Jesus disse que a terra estará conforme na época de Sodoma e Gomorra, conforme na época de Noé, que as pessoas matavam e não tinham valor nenhum pela vida, casavam e se davam em casamento, o casamento tanto faz como tanto fez. Nós já estamos vendo isso acontecer, só não será com o nosso apoio. Diga amém aí, meu irmão, eu recebo. Agora, como não será com o meu apoio? Eu vigilante, servindo a Deus, pronto a servir ao Senhor. Portanto, irmãos, eu encerro nessa manhã convidando você a ficar de pé. Nós vamos orar pedindo a Deus, Senhor, tenha misericórdia.